Distância, não foi? Pessoalmente? Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. É muito bom estar de volta, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre negociação, tá? Eu quis falar sobre negociação e a gente vai, hoje é uma discussão um pouco diferente do que a gente costuma falar de fisiopatologia, de doença, de estudos, etc. Porque eu acredito que isso faz parte da nossa formação também, né? São algumas habilidades, porque a nossa vida está repleta de, seja porque eu estou fazendo terapia intensiva para ser plantonista e um plantonista mais bem qualificado, seja porque eu quero ser diarista, seja porque eu quero ser coordenador de uma UTI, seja porque eu quero ir para a gestão, seja porque eu quero ir para a área de ensino. Então, qualquer lugar, eu vou ter muita gente, desculpa, ali deu uma... Então, a equipe, a minha própria equipe da minha UTI, eu vou ter convívio com direção hospitalar, com pacientes, conflitos, liderança, feedback, vou ter que fazer e falar prognóstico, vou ter conversas difíceis, vou falar com a família, médicos titulares. Então, dentro do manejo de tudo isso, é muito importante ter uma comunicação efetiva e aí entra a negociação, né? E aí, quando a gente fala de negociação, não é uma coisa natural, né? Assim como ao escutar um pulmão, assim como uma conversa, fazer a habilidade de conversar numa conversa difícil, não é uma habilidade natural. A gente não é negociador, a gente não sabe lidar com conflito de uma maneira natural. Então, é interessante que a gente estude e às vezes a gente acaba esquecendo isso, e às vezes isso você é uma liderança que tem uma capacidade de negociação, às vezes você vai ter uma unidade que tem um ambiente mais saudável, né, você tem uma melhor relação com as outras pessoas que estão ali na sua UTI, e você acaba tendo, às vezes, algumas coisas, alguns desfechos melhores, né? Então, o que é negociação? Negociação é uma comunicação bidirecional para chegar a um acordo. Quando duas ou mais partes têm alguns interesses comuns e outros que se opõem. Então, basicamente, negociação é uma conversa para chegar em um acordo, né? E não tem como a gente falar de negociação sem falar de conflito. Conflito é uma disputa, um desacordo, uma incompatibilidade ou uma oposição de opinião envolvendo mais de um indivíduo, tá? Relacionado ao manejo do paciente ou a um conflito interpessoal. E aí, quando a gente fala negociação em conflito, não necessariamente negociação é a forma como resolver conflito. Porque tem outras formas de resolver conflito sem ser negociação, e também existe negociação sem, de fato, a diferença de opinião ou de interesse ter virado um conflito. E, claro, ficou meio confuso. Então, elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. E aí, quando eu pensei em negociação, o primeiro meme que me veio à cabeça foi esse, assim, o Fred gosta bastante dele. Infelizmente, não dá para a gente ganhar todas, mas perder todas, aparentemente, dá sim. E aí, acho que a primeira coisa quando a gente vai falar de negociação, e aí negociação tem vários estudos, e principalmente na área de economia mesmo, né? Mas a primeira coisa aqui, e para intensivista, eu acho que é mudar um pouquinho essa questão de perder ou ganhar. Negociação não é perder ou ganhar. É tentar fazer ganhos mútuos, né? Então, tentar voltar para a nossa visão, e o nosso objetivo é quanto mais a gente puder ganhar dentro dos interesses comuns e tentar conciliar os interesses que são opostos ou divergentes,
melhor vai ser, né? Então, não é necessariamente ganhar ou perder aqui que a gente vai falar, tá? Quando a gente fala de UTI, a gente tem que lembrar que UTI é um ambiente extremamente complexo. E o que quer dizer que é complexo? Ela tem uma natureza não linear, dinâmica e imprevisível. Por quê? Porque a gente tem redes de componentes diversos. Paciente, família, médico assistente, almoxerifado, farmácia, equipe multi. E a inter-relação ou a interação entre eles é não linear e de diferentes pesos ou diferentes escalas. Então, imagina que tudo isso vai se interrelacionando, né, e de maneira diferente, e os resultados podem ser não intencionais e, às vezes, desproporcionais com aquilo que eu estava esperando. Né? E, por isso, ela é dinâmica e imprevisível. Por isso, a UTI é um lugar, um terreno fértil para o conflito. Né? Então, aqui mais ou menos assim, o que pode ter de conflito? Pode ter conflito interequipes, conflito intra-equipe. Então, eu posso ter um conflito com a equipe que vem interconsultora ou com a equipe assistente, posso ter dentro da equipe, com a equipe multi da minha unidade, com a família, entre a família e com o paciente, seja família e paciente, seja nossa equipe e paciente, e daria até para ser aqui, da equipe assistente para o paciente, equipe assistente para a família. Então, o que eu quero dizer com toda essa introdução? Que é importante que a gente entenda que a gente vive uma situação de conflito, de que vai ter conflito, e a gente tem que saber manejar isso. E quanto que tem de conflito, né? Vou trazer alguns estudos aqui, passar brevemente. Esse aqui foi um estudo prospectivo, um survey com médicos e enfermeiros que perguntaram sobre pacientes que tinham um percentil acima de 85% de tempo de internação na UTI para aquela unidade que estava sendo perguntada. E perguntaram sobre se tinha conflito ou não. Então, eles viram que tinha 32% responderam que sim. A maioria dos conflitos era entre a equipe e a família, e aí entre UTI e especialidades cirúrgicas. Quem nunca teve um conflitozinho com uma equipe cirúrgica, né? E percebam que aqui, quem mais percebeu os conflitos foi a enfermagem, né? Seja com a família, seja entre equipe ou intrafamiliar. E olha aqui que interessante. Quando a gente fala de um conflito que foi motivado por ausência de liderança ou coordenação, ou se tem algum tipo de desequilíbrio aí no plano terapêutico, percebam que os médicos não têm muito feedback para isso, não conseguem perceber esses conflitos gerados por isso. Aí foram perguntar para os cirurgiões, né? Se tem conflito com intensivistas, tá? Cirurgiões vasculares, cardiotorácicos e neurocirurgiões. Aí 912 responderam. E aí, assim, eu só vou passar aqui o que foi relacionado com ter mais conflitos, com intensivistas, né? E aí me chama a atenção a característica das unidades. Então, unidades acadêmicas foi o maior fator de risco para isso, e UTIs fechados, né? Bom, é a nossa realidade, né? Para a gente, quando a gente pensa eu pelo menos penso que eu tenho muita vontade de trabalhar minha vida inteira numa unidade acadêmica e fechada. Então, é importante ter em mente que talvez esse seja um ambiente propício para conflitos, e a gente vai entender um pouquinho depois por que talvez esse seja um ambiente para isso, né? E aí o estudo maior que tem, que é do Azulay, foi um survey com médicos de UTI, na verdade com equipe de UTI, de uma maneira geral,
obtido por 7.400 pessoas, e perguntava assim, foi transversal, ó, na última semana você teve algum conflito? E aí 71% disse que sim, né? Pelo menos um conflito. 5,5% responderam que teve mais do que um conflito na última semana. De novo, então, a gente tem conflito e a gente tem que, a gente tem que estudar. E por que isso? Né? Porque quais foram as fontes dos conflitos? Então, algumas coisas aqui que me mostram que a gente pode tentar mudar isso mudando o nosso comportamento. Então, antipatia pessoal, falhas de comunicação, visitas não regulares de staffs, então, organização, não entendimento entre os staffs, não entendimento entre staffs e família, que para mim isso aqui é um problema de comunicação, comportamento inapropriado do staff, que ele não fala muito bem qual foi esse comportamento, mas falta de liderança também em organização, informações contraditórias, né, isso aqui é bem importante, o médico da manhã que fala não, vai dar tudo certo e tal, o médico da tarde fala, olha, acho que ele vai morrer. Isso para a família é um motivo de conflito, e o contrário também é verdadeiro, né? Quando, não sei se vocês já pegaram uma família que chega, não, doutor, todo mundo está falando a mesma coisa, isso que você está me falando já me falaram também e tal, e você vê que isso estabelece uma relação de confiança e que facilita o cuidado, né? E aí, quanto mais perigoso é o conflito, e aí ele colocou uma escala de 0 a 5, e aí esse score de tensão de trabalho, quanto menor, maior é a tensão de trabalho. Então a gente percebe que também, quanto mais perigoso é o conflito, maior é a tensão de trabalho, né? E aí o que foi relacionado aqui a conflito foi sexo masculino, fator protetor ser mais velho, trabalhar mais do que 40 horas semanais, o fator de risco, treinamento em ética, e aqui eu acho que talvez seja um viés, porque talvez quem é treinado em ética tenha um olho maior para perceber o conflito, né? Ser médico, em relação às outras profissões, e lidar com o paciente em fim de vida. Beleza, então a gente viu que a UTI é um ambiente propício para conflito, que é importante a gente saber negociar, que tem dados que mostram isso, mas e aí? De quem que é responsável por reparar essa relação médico-paciente? É o paciente? É o médico? Eu tenho que me importar com isso? E aqui é uma discussão ética, né? O médico tem dever moral em tratar os pacientes. O paciente ele tem direito a ser tratado. Então, é uma obrigação ética ofertar intervenções necessárias para melhorar a saúde do paciente sob seus cuidados. Eu não coloquei aqui, mas tem tem uma meta-análise que mostra que uma boa relação médico-paciente tem bons desfechos, ou melhores desfechos, do que algumas intervenções que a gente acaba fazendo, intervenções médicas, né? Ele compara com, por exemplo, se você tem uma boa relação, o controle de dor é melhor, e etc. E tal. Então, se faz bem, a gente tem que... É nossa obrigação ética, né? Então, uma relação médico-paciente prejudicada deve ser entendida como uma ameaça potencial à saúde, e por isso obriga o médico a intervir. Se a gente for aprofundar um pouquinho em filosofia e ética, né, o Kant, na crítica da razão pura, ele coloca um princípio da liberdade categórica, que é o dever implica poder. O que é isso? Né? Que se eu tenho uma obrigação moral, ou seja, se eu tenho uma obrigação moral, eu tenho que ter possibilidades de fazer aquela ação, né? Então, essa ação tem que ser possível. Se é impossível, eu não tenho obrigação moral. Agora vamos tentar entender a relação médico-paciente. A gente tem
possibilidade, nós médicos, temos possibilidades de melhorar uma relação médico-paciente? A gente tem. O paciente, às vezes, não tem. Né? Por quê? Porque ele está desprovido de poder. Seja porque ele está doente, seja porque ele está numa condição de vulnerabilidade, seja porque ele está numa condição de não conhecimento técnico. Né? Então, aqui, como o paciente ele não tem poder, ele é destituído de poder pela condição, ele não tem dever moral para isso, diferente do médico. Né? Então, por uma ética kantiana, a gente tem dever moral e o paciente não. Então, é nossa responsabilidade tentar mudar essa, inclusive com os pacientes difíceis, né? Essa relação médico-paciente. Falando em conflito em si, a gente tem 4 categorias de conflito, geralmente. Tá? Primeiro, organizacional. O que poderia ser um conflito organizacional? Por exemplo, uma família que está muito brava porque faz só 7 dias que o paciente está em jejum para uma cirurgia. Ou porque eu tenho uma equipe que está tratando de 14 pacientes numa UTI e a gestão não quer liberar mais um plantonista. Relações interpessoais. A equipe inteira reclamando de um colega que chega atrasado todo o plantão. Ele chega meia hora, 45 minutos atrasado. Ou a família está reclamando do médico que é estúpido. Identidade ou visibilidade. Aqui, geralmente, é quando a gente, por exemplo, quer determinar um tratamento e a equipe assistente não quer porque o paciente é deles. Interesses objetivos a família ou o paciente acha que está sofrendo muito e não quer receber mais medidas invasivas e a equipe fala, não, mas tem uma outra linha de tratamento. Então, geralmente, os conflitos eles estão permeados aí por essas 4 categorias. Bom, beleza. Então, existe algum ponto positivo em ter conflito? Existe. Né? É com o conflito que se mostra a diferença e é através da diferença que a gente consegue progredir. Então, eu consigo resolver problemas, dependendo de como for, eu consigo melhorar a união do grupo, dependendo de se for um processo, se for uma organizacional, às vezes eu consigo, resolvendo esse conflito, eu consigo ideias para chegar a uma maior produtividade, posso aumentar o comprometimento e o crescimento da minha equipe, né? União entre os grupos, eu posso ter uma relação melhor com a equipe assistente, e, inclusive, pode aprimorar as nossas abordagens para negociar. Por outro lado, se eu não sei lidar com esse conflito, ou eu lido de uma maneira errada, pode levar a emoção ou sensação de negativismo, inadequação pessoal, pode levar a menor produtividade, consome uma enorme quantidade de tempo, então é aquele caso que repetidamente você sabe que vai dar problema e não melhora, porque você não sabe lidar com aquele conflito, e isso aí gera um tempo, gera desgaste emocional e físico. Então, existe lado positivo, existe lado negativo, principalmente se a gente não sabe resolver. Quais são as fases de um conflito? Existe o conflito latente, que isso existe aqui nessa sala, que é forças ou ideias opostas, mas as partes ainda desconhecem. Então, eu penso diferente da Ana, a Ana pensa diferente de mim, e a gente é super amigo, beleza, então tudo bem. E beleza, estamos tudo bem com isso, é um conflito latente. Pensar diferente é normal e existe conflito latente. Então, se a gente for pensar bem assim, conflito latente, ele existe em relações pessoais.
É só pensar num namoro ou num casamento. E aí, uma vez que a gente fica sabendo que a gente pensa diferente, eu e a Ana estamos aqui conversando, e ela fala um negócio, opa, eu penso diferente dela. Aí eu tenho uma emergência de conflito, dependendo da gravidade dessa diferença de opinião. E aí as pessoas elas ficam conscientes dessas ideias. E aí vem o escalonamento do conflito. E aí é quando o conflito passa a ser, de fato, essa diferença de ideia, que é sabida entre um e outro, começa a escalonar. E aí esse escalonamento ele pode ser leve, moderado ou grave. E leve é quando você tem uma má gestão das relações. Aí é quando pode ser por uma linguagem sensível, e aí aqui, esse é um estudo de pediatria, então algumas coisas aqui vai falar sobre pediatria, mas, por exemplo, é quando você está lá na unidade, passando plantão, e fala, cresceu um bicho, e o acompanhante ouve, falando, você fala, cresceu um bicho. Ou que o paciente deu uma runheirada hoje. Né? Isso, para a gente, às vezes passa, né? Mas acaba sendo uma forma de escalonar as diferentes opiniões. Tá? Mensagens conflituosas. Né? Então, aquilo que eu falei, um plantonista otimista, um plantonista pessimista, isso acaba tendo esse conflito de informações, acaba também sendo uma forma de escalonar um conflito. Preocupações de gerenciamento de cuidados por erros presentes ou passados. Então, já é a segunda vez que falam que vão suspender a dipirona e não suspenderam, e está vindo a dipirona para o meu pai. Né? Ou a gente já reclamou 3 vezes com o coordenador sobre isso e não muda. Né? A gente não tem uma devolutiva. E a história de um conflito não resolvido. Então, qualquer conflito mal resolvido ou não resolvido é um potencial de escalonamento para qualquer diferença de ideia. Tá? Moderado. Argumentos repetitivos que levam ao entrincheiramento. Então, é quando alguém pergunta alguma coisa, a pessoa ou foge ou se esquiva, ou responde o que ela acha que é certo, mas aquilo não convenceu quem perguntou. E aí a pessoa todo dia pergunta a mesma coisa, e aí a resposta é sempre igual. E acaba virando uma trincheira, que eu pergunto só porque eu quero mudar a resposta, e eu respondo porque eu não quero que mais pergunte. Então, isso é uma deterioração de confiança. Formação de facções, o que é isso? É que eu começo a sair dessa relação de 2 ou menos pessoas aqui, né, um grupo pequeno, para um grupo maior. Então, eu não aguento mais tal fulano que a gente pensa assim e tal, e ele está fazendo tal coisa. E aí acaba buscando e envolvendo outras pessoas da relação. Então, envolve a equipe de enfermagem num conflito que, a princípio, era médico-paciente ou médico-família. Né? Começa a envolver a equipe assistente, e aí esse conflito ele vai escalonando. Ou evita. Né? Eu vou à tarde, porque é a hora que troca a visita, e aí eu vou ter outro familiar. Né? Ou eu vou sair mais cedo, porque eu sou coordenador, chego, hoje à noite é um plantonista que está dando trabalho, eu vou vazar mais cedo. Então eu começo a evitar. Isso também deteriora a confiança. E o microgerenciamento. Eu paro de ter confiança naquela pessoa e eu tenho que garantir algum tipo de domínio da situação. Então, é a família que anota tudo. Por que diminuíram a nora? Por que subiu a sedação? Por que mudou o antibiótico? Por que está fazendo aquilo? Isso acontece também nas nossas relações. Tá? E aí, para falar de confiança, basicamente, isso aqui é importante tanto para a gente entender a desconfiança, como é importante para a gente saber o que seria necessário para a gente estabelecer uma relação. Tá? Confiança contratual ou confiança de caráter? Eu confio na intenção do outro. Eu confio que aquela pessoa está ali que ela levantou para fazer o bem. Ela não levantou para matar meu pai. Ou aquele coordenador não levantou para ferrar com a minha vida. Né? Então,
Isso aqui, inclusive, eu tenho uma dificuldade grande em confiar de que as pessoas têm boas intenções. Isso é uma coisa que é um baita de um defeito, né? E aí a gente tem que tentar também trabalhar nessas coisas. Confiança de comunicação, confiança de divulgações. O professor Daniel, ele fala isso em todas as reuniões familiares que ele faz, né? Que, independente do que acontecer, eu vou te falar a verdade e eu não vou te esconder nada. Que é justamente para criar essa confiança de comunicação. De compartilhar a informação. De que essa relação interpessoal, ela vai ser totalmente sincera e aberta à comunicação. E, por fim, a confiança na capacidade. Eu tenho confiança de que aquela pessoa ela tem capacidade técnica para fazer aquilo que ela está fazendo, ou a confiança de que ela vai cumprir aquilo que ela está prometendo. E aí a última fase do escalonamento de conflito é a desintegração de relação de trabalho. Aí é quando, provavelmente, a negociação também vai ser mais difícil, e talvez você tenha que escalonar quem vai entrar nessa negociação. Então, aqui no caso, como é pediátrico, né, a criança não é mais o foco acaba sendo outras coisas, pesquisa, ego, ganhos secundários, ganho ou perda financeira, isso pode ser tanto da família como o nosso. O conflito que ganha vida própria. A relação acaba não sendo mais o paciente, mas o conflito, né? Você não pergunta mais se a criança teve dor, você chega no quarto querendo falar sobre o conflito, tá? A Organização dos Profissionais de Saúde mudou. E aí, ameaça física e verbal, que é o grau máximo do escalonamento de conflito. E aí, às vezes, até caso de polícia, né? Mas não é isso o caso. E aí depois que a gente escalonou, de uma maneira geral, existe a fase de dor ou impasse, que é quando as pessoas percebem que, bom, esse conflito está impossível, a gente tem que resolver. E aí vem o desescalonamento, que geralmente a negociação de conflitos entra aqui, mas ela pode começar desde lá do segundo fase, que é quando a gente percebe que existe uma diferença de opinião e essa diferença é importante. Aí a solução de disputa, que ela pode ou não ser alcançada, e a fase da construção da paz pós-conflito, que é o restabelecer a confiança e restabelecer a relação. E aí, o que é a competência de resolução de conflito, né? É usar habilidades cognitivas, comportamentais e emocionais para tentar resolver esse conflito. Então, eu tenho um conflito e eu tenho que resolver esse conflito. E aí entra a negociação. E aí é interessante a gente entender isso, que não vai ser falando em uma revisão que o conflito vai diminuir. Pelo contrário, às vezes a gente vai até perceber mais, né? Mas tem claramente um impacto em como esse conflito ele é percebido e como ele é. Então, estudar conflito, estudar negociação, não vai diminuir o conflito. Pelo contrário, pode aumentar a nossa percepção do conflito, mas vai ter um impacto sobre como ele é percebido e como a gente vai abordar. E aí, para falar, agora sim a gente vai falar de negociação em si, né? E eu usei principalmente esses dois livros, que é da equipe da Harvard de negociação, né? Que o professor Daniel falou na aula dele. Eu usei principalmente esse para colocar na aula, mas eu indico fortemente que se faça a leitura desse livro, né? Ele é um divisor de águas. Bom, então beleza, a gente viu que a UTI é um ambiente propício para conflito, e não necessariamente conflito, mas que é um ambiente propício para ter habilidade de negociação. A gente viu que existe conflito, né? Geralmente a enfermagem acaba, em alguns casos, percebendo mais esse conflito do que a gente. A gente viu as fases do conflito. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre negociação, que é uma das formas de abordar o conflito. E quais são os objetivos de uma negociação? Chegar a um acordo sensato
ser eficiente, que esse acordo seja eficiente, e melhorar ou não prejudicar a relação entre as partes. É isso, eu posso resolver um conflito com um acordo que não seja sensato, que não seja eficiente, mas eu posso resolver o conflito, né? E, eventualmente, eu posso resolver o conflito sem necessariamente manter a relação entre as partes, que não são os objetivos de uma negociação. E aí, no livro, ele fala muito sobre negociação de posições, que geralmente é o que a gente faz, é como a gente negocia de maneira geral. Que é, por exemplo, eu com a Ana aqui, a gente conversou, a gente descobriu que a gente tem diferentes ideias, e a gente quer falar sobre a formatura da terapia intensiva. Ela quer festa. Eu quero uma solenidade. E aí, a negociação de posição é eu falar, eu quero solenidade. E a Ana, eu quero festa. Inclusive no local. E é isso. E a gente vai discutir dentro dessas posições. Ah, porque num lugar é muito mais legal. Não, mas, mas na faculdade tem toda a questão histórica. Então a gente fica defendendo a posição. Né? Isso gera resultados insensatos, não é eficiente e põe em risco o relacionamento. Ou seja, fora de todos os objetivos da negociação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu quando eu estava passando na UCI. E aí, para a gente tentar falar sobre negociação, é sempre importante que a gente tenha algum conflito que aconteceu nos últimos tempos que te marcou. Então, se você tiver, ao invés de pensar no EEG aqui, pensa nessa situação que faz você ter uma retroalimentação de que poderia ser feito diferente. Né? Então, a gente tinha uma paciente que precisava de um eletroencefalograma. Ela não estava entubada, não estava com droga vasoativa, mas ela precisava do eletroencefalo. A gente ligou lá para o eletroencefalograma e eu falei assim, preciso do eletroencefalograma. O eletroencefalograma falou assim, não vai fazer, porque não está entubado. Eu falei assim, vou fazer, vai fazer, precisa fazer. Não vou fazer. Qual foi a minha técnica de negociação? O que vocês fariam? Eu falei assim, qual que é o seu nome que eu vou colocar aqui no prontuário? Excelente técnica, excelente técnica. Não coloquei no prontuário e o paciente não fez o EEG. Né? Então, por quê? Porque eu negociei posição. No telefone. Então, eu falando, não, precisa fazer. Você não está vendo. Eu estou vendo. O paciente precisa fazer. Não vai fazer porque não está entubado. Se você quiser trazer, você traz. Não, mas eu não vou trazer, eu não consigo trazer, eu estou no UTI. Não vai fazer porque não está entubado. A gente só faz EEG do paciente entubado. E aí minha resolução fantástica foi ameaçar ela e falar, qual que é o seu nome? Eu vou colocar o seu nome aqui no prontuário que você não quis fazer o EEG. Bom, quando a gente vai negociar posições, tem dois tipos de negociadores. E lógico que a gente acaba dançando entre eles, e às vezes, a depender com quem que a gente está negociando, a gente é uma forma, dependendo da situação, a gente é outra. Então, mas de uma maneira geral, o gentil e o firme. Né? O gentil, ele entende a negociação como nós somos amigos. O firme, como a gente é adversário. O gentil, ele faz concessões, e o firme, ele demanda concessões. O gentil, ele aceita, e o firme, ele quer a vitória. O gentil, ele aceita ceder, então ele aceita perder o lado, e o firme, ele demanda ganho na lateral. O gentil cede a pressão, o firme aplica a pressão, e o gentil, ele é gentil com pessoas e com os problemas. E o firme, ele é firme com as pessoas e com os problemas. Me parece que o gentil é melhor, né? Pelo menos ele é educado. Mas ele não vai chegar nunca num acordo que vai sanar ou vai preencher os interesses dele. Né? Por outro lado, o firme, ele vai quebrar com qualquer tipo de relação.
E aí, de uma maneira geral, não só como estilos de negociação, mas como estilos de resolução de conflitos, a gente vai ter importância na relação e importância do desfecho. E às vezes, a depender da fase do conflito, ou dependendo da urgência, não vai ter como a gente negociar. Tem coisa que vai ter que ser perder e ganhar mesmo. Porque eu tenho que, por exemplo, em algum caso que tenha uma situação que a outra parte está falando alguma coisa criminosa. Às vezes pode acontecer. É raro, mas às vezes nessas situações a gente vai ter que ser impositivo, né? E aí, eu não posso deixar uma coisa ou muito antiética ou ilegal acontecer na minha unidade ou na nossa relação. Então, não importa a relação, né? Importa o desfecho. E aí a gente vai acabar dançando nisso aqui. E de uma maneira geral, a negociação entra aqui numa forma colaborativa ou de compromisso, que é tentar buscar tanto um bom relacionamento como um desfecho. E aí o desfecho que seja bom para as duas partes, né? Fazer uma negociação baseada em princípios ou negociação dos méritos, que é o que ele propõe, que o pessoal da Harvard propõe, né? Que é a negociação baseada em interesses. E de uma maneira geral, tem 4 coisas que são importantes que a gente avalie. Primeiro, em relação às pessoas, separe as pessoas do problema. Exercite a sua empatia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Interesses, concentre-se nos interesses e não nas posições. E aí exercite a tua curiosidade. Opções. Antes de negociar, tenta decidir o que fazer, crie diversas opções com possibilidades de ganho mútuo, que vai ser bom para mim e que vai ser bom para ele. Porque se eu chegar numa negociação só com a opção que vai ser bom para mim, eu não vou chegar num acordo. E que tenha critérios, né? Que essas opções sejam estabelecidas com critérios muito objetivos e justos. Tá? Então vamos lá, separe as pessoas do problema. Assim como tirar aquela forma de pensar da negociação de perder e ganhar para tentar uma forma de ganhar e ganhar, é importante e muito importante separar as pessoas do problema. Essa aqui é uma música do grupo Casuarina, né, que do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. E do ponto de vista do cego, sirene é farol. Por que isso? Por que eu coloquei isso aí? Porque quando tem duas pessoas numa negociação, elas têm motivos para ter interesses diferentes ou posições diferentes, dependendo do início dessa negociação. Né? E isso, e todas essas experiências, do ponto de vista daquela pessoa, é que vai gerar o problema. Não é a pessoa em si. Então, a gente tem que separar as pessoas, separar. Não é com a Ana Laura o meu problema. O problema é que a gente tem uma ideia diferente. E o problema é a nossa formatura. Então, ao invés de eu atacar a Ana, vamos atacar a formatura e a forma de fazer. Isso é extremamente importante. Porque se a gente não fizer isso, o relacionamento ele vai acabar. E aqui é importante ter a habilidade de empatia para tentar entender o ponto de vista do outro. A gente nunca vai ver o ponto de vista do outro, mas a gente pode tentar entender. Né? E aí trabalhar lado a lado, atacar o problema e não atacar um ao outro. Porque o negociador ou o intensivista, ele tem emoções, valores, origens, vieses cognitivos, pontos cegos, saltos ilógicos, pontos de vista e percepções parciais. Todos, inclusive você. Todos. Né? E isso tudo é diferente do outro lado. E por isso suas ideias são diferentes. E aí gera o conflito. Tá? E aí volto pro meu caso inicial do EG. O que eu poderia ter feito de diferente? Né? Primeiro que veio a emoção, né? Eu não sei se contando esse caso, quais emoções que foram criadas aí em vocês. Né? Eu fiquei muito bravo. Né? A minha ideia era... Eu queria colocar o nome dela no prontuário. Né? Mas aí,
o chefe foi e perguntou, bom, mas por que não pode vir aqui? Não ficou bravo com ela, eu acho, né? E perguntou assim, bom, mas essa paciente precisa muito fazer, e eu estou muito preocupado com ela, e uma das coisas que a gente acha muito importante é que ela faça esse eletroencefalograma. Eu queria entender muito por que vocês não podem vir aqui. Bom, na verdade é porque a gente está só com um aparelho, e hoje teve muito pedido, e está tendo muito pedido, a gente só está com o aparelho que pode ir para as UTIs, e o único critério que a gente viu que a gente poderia fazer, porque isso implica de fato muito trabalho, é o fato do paciente estar entubado. E eu não consigo, com a demanda que eu tenho, eu não consigo fazer em outros pacientes que não são os entubados. E aí, com isso, de fato, isso é ruim, né? Então, o ponto de vista dela era de que sempre que eles estavam pedindo muito exame, e às vezes chegava lá, o paciente estava chutando bola, que poderia ter ido no EEG, e eles estavam só com uma máquina e deixavam de fazer de outros pacientes. E ela acabava estando no prontuário de um monte de gente, porque não estava dando conta. E aí, qual foi a solução? Bom, então, hoje, a gente precisa muito que faça. Vocês conseguem fazer, nem que seja no final do expediente? A gente vai tentar, beleza. E, por outro lado, qual foi a contraproposta, e uma proposta que também, uma opção que foi criada antes para chegar num consenso. E que tal se a gente sentar junto e estabelecer critérios que não só de intubação, mas que façam com que as pessoas possam seguir e que, de fato, os pacientes que precisem sejam atendidos. Acho muito bom. Tal. Então tá bom, muito obrigado. A relação ficou boa, o nome não foi para nenhum prontuário, e a gente chegou num meio termo, né? E a principal coisa, talvez, tenha sido separar a pessoa do problema, né? E tentar entender o ponto de vista do outro, ter a curiosidade, né? E aí, quando a gente fala de negociação de interesse, tem dois tipos básicos assim, de interesse, que é na essência e no relacionamento, né? E às vezes preservar um bom relacionamento para a gente tem por exemplo, um cirurgião lá que vai todo dia na nossa unidade. É importantíssimo eu ter um interesse em preservar o relacionamento com ele, porque eu vou estar todos os dias com esse cara. Se eu faço uma negociação que afeta o nosso relacionamento, provavelmente, lembra que a gente falou que uma das coisas que escalou no conflito são conflitos que não foram resolvidos, né? Provavelmente vai ser muito mais fácil de escalonar esse conflito. Então, negociar posições coloca o relacionamento e a essência do problema em conflito. Como que a gente vai separar a essência do relacionamento? É muito importante acolher o outro e entender você, através de percepção, emoção e com uma comunicação adequada. E como que eu faço essa percepção? Né? Tentar perceber a situação, perceber o outro, para perceber o interesse que está por trás daquela posição. Isso é extremamente importante. Geralmente, quando tem uma discussão, em geral é sobre um objetivo ou um acontecimento, né? Aqui, na relação minha com a Ana, o acontecimento é a formatura, né? E o conflito ele não está numa realidade objetiva, mas está na forma como a gente lida com essa diferença de opinião. E aí é importante que a gente tenha algumas coisas que a gente não pode tirar desse processo de chegar ao interesse. De entender o interesse do outro, também entender o nosso interesse. E por isso a percepção é importante. Medos. Mesmo que infundados, eles são reais e devem ser tratados. Por mais que eu tenha, em algum conflito, acho que aquela outra pessoa tem um medo que é infundado, ela existe naquela pessoa. E se eu não abordar, isso vai ser um problema, tá?
esperanças, mesmo que não realistas, elas podem provocar uma guerra. E fatos, mesmo que provados, eles podem não ajudar na resolução desses problemas. Tá? E aí, para a percepção, é usar o poder da empatia e tentar entender, e às vezes, e na maioria das vezes você vai ter que perguntar ativamente quais são os seus interesses. E não, Ana, por que você quer fazer uma festa? Não desse jeito, né? Uma forma de, eu posso tentar entender o interesse da Ana em fazer a festa ao invés de fazer a cerimônia na faculdade, seria assim, por que você quer fazer a festa, Ana? Eu não estou, de fato, querendo entender o ponto de vista da Ana, né? E dessa forma, vai estragar o relacionamento e eu não vou chegar, não vou atacar o problema. E aí, quando a gente estiver pensando nas propostas, se eu sei, se eu percebo os valores da outra parte, fica mais fácil de eu criar opções que também cumpram com a proposta de chegar aos interesses daquela pessoa. Emoções. Emoções também é importante que a gente esteja atento a elas quando a gente está falando de interesses. Por quê? Porque, invariavelmente, num conflito, existem emoções envolvidas. Né? Por exemplo, no caso do EG. Né? É importante que a gente reconheça e compreenda essas emoções, as nossas e as dos outros, e a gente vai ver que negociação a gente tem que se preparar para ela. Né? Então, é importante que a gente chegue numa negociação, se a gente se planejou para isso, sabendo quais as emoções que eu posso sentir e as emoções que a outra parte pode sentir. Eu acho que ficou bem, eu não vou falar do exemplo da palestra do Douglas, mas tudo bem. Então olhe para você mesmo durante a negociação, ou de preferência antes, né? Quais as emoções estão em vocês. Por quê? Porque a emoção, dependendo de quão forte ela for, ela impede, ela é uma barreira para a racionalização e ela é uma barreira para a criatividade. Então, se eu não tenho criatividade, eu não consigo gerar opções para um acordo efetivo. E às vezes, quando eu tô muito emotivo, eu também me fecho para ouvir o que a outra pessoa tem para falar. E aí eu não consigo estabelecer uma relação, uma comunicação efetiva. E aí você tem que entender por que isso está causando, por que está causando essas emoções. Né? Um outro exemplo de emoções, e aí é importante que a gente tenha essa percepção de que as emoções que geram em mim podem ser antagônicas na outra. Às vezes a mulher lá do outro lado do telefone estava rindo da minha cara. Ah, esse cara é um palhaço, adoro o Residente. E eu estava com raiva. Né? Então, a mesma coisa, imaginem os tipos de pessoa, caso, por exemplo, você está lá no México, tem uma laranja só para jantar, e você quer pedir uma comida, e o único lugar que tem é o Rappi. E quando você está pedindo, ele fala assim, descobrimos que você está em outro país, estão mandando uma mensagem, um SMS com um código para o teu celular, e o teu chip ficou no Brasil, ou você não recebe mensagem lá. E não tem como fazer pedido de jeito nenhum, você tenta ver outros lugares, outros jeitos e tal, e não tem como pedir comida. A forma de reagir de cada um vai ser imensa. É só vocês pensarem na família de vocês, como que as pessoas reagiriam a isso. Tem gente que vai xingar, falar, puta que pariu, eu não consigo nem pedir um negócio, não sei o quê. Outras pessoas vão falar assim, puta que merda, isso só acontece comigo mesmo, o que eu fiz para merecer isso? Outras pessoas vão falar assim, bom, ainda bem que tem a laranja, vou comer a laranja. Outros vão falar assim, eu estou precisando emagrecer, então vou dormir aqui, beleza. Né? Então, para uma mesma situação, né, várias emoções podem acontecer. E é importante que a gente reconheça na gente e reconheça nos outros e que também é lícito o outro ter uma reação diferente da sua. E falando de emoção ainda, é importante que a gente saiba que emoções são contagiosas. Né?
Provavelmente o professor tem algum exemplo de estudo em macacos, mas eu tenho um estudo pessoal, assim, é só quando... Eu, particularmente, não gosto muito de filme de terror, mas quando eu estou assistindo um filme de terror, e de repente a minha esposa pega em mim porque está com medo do filme e tal, eu fico com mais medo, fico me cagando. Então, isso para mostrar que as emoções são contagiosas. Lógico que tem outros exemplos para isso, né? E a forma como expressamos a emoção tem implicação para processos e resultados de mediação, de resolução de conflitos. Isso é claro. Né? Se eu expresso a minha raiva, por exemplo, e às vezes essa raiva está para a pessoa e não para o problema, isso é um problema. Não vou conseguir chegar numa resolução adequada. Né? E essa capacidade de reconhecer a nossa emoção em meio ao conflito aumenta a nossa capacidade de reflexão e ação. Ou seja, antes de eu agir baseado na minha emoção, eu reflito a minha emoção, consigo parar, pensar e canalizar a minha emoção para o problema. Isso é talvez impossível na sua plenitude, mas é uma habilidade a ser conquistada e que também é um modificador de resultados. Vamos lá, outro exemplo. A gente está lá para estubar um paciente. Fizeram até cartãozinho. A senhora está há 17 dias entubada e hoje vamos tirar o tubo da sua garganta. Aí chega o R1 da equipe assistente e fala, não achamos que o paciente tem condições de ser estubado. Que emoções isso gera em vocês, assim? Ana, já aconteceu isso com você alguma vez? E aí? Raiva. Alguém tem outra emoção, assim? Além de ficar muito puto? Fica decepcionado? Por que eu não... Como assim que um R1 vem falar? Né? Por quê? Porque, de uma maneira geral, as emoções, elas estão muito relacionadas à identidade. Né? Se eu tenho alguma coisa que afeta a minha identidade, provavelmente isso vai envolver reações emocionais negativas. E isso acontece com o outro. Então, a forma como a gente fala com o outro, a gente tem que pensar também, será que eu não estou, na minha forma de falar, ou na forma de negociar, será que eu não estou afetando a identidade dessa pessoa? Né? Pô, um R1 vir falar para mim, só R4 de intensivo, que eu vejo todo dia paciente que entuba que estuba. Um R1 de uma especialidade X vem falar para mim se está ou não. A minha vontade é falar meu amigo, se ele for neurocirurgião. Eu não vou falar para você a hora que você tem que abrir uma cabeça ou não. Às vezes eu vou até sugerir, mas por que você não vem aqui? Então, por quê? Porque isso gera um problema de identidade. Né? De uma maneira geral, elas estão relacionadas às preocupações centrais, de autonomia, de apreciação, de afiliação, de papel e de status. De uma maneira geral, se eu ou recebo alguma fala que interfere nisso, ou se eu falo alguma coisa que interfira nisso na outra pessoa, provavelmente algumas emoções podem ser negativas, podem ser desencadeadas. E é importante que eu perceba nas minhas opções que eu criei previamente, se alguma delas pode, de uma maneira geral, alterar isso aqui. E aí, é muito importante que quando a gente está pensando nas emoções ali, se o papel da identidade e o risco de ameaçar. E quando a gente está falando de emoções, às vezes vale a pena falar sobre essas emoções. Né? Isso, cara, essa posição sua assim, me deixou meio chateado, eu fiquei, eu não gostei muito dessa tua intervenção, assim. Eu tenho muita preocupação com essa paciente, que ela precisa ser estudada, isso pode causar algum risco, e por isso nós
a gente pensou de que o momento dela ser estubada é agora, né? E aí você usa isso para tentar entender o interesse. Assim, qual é o motivo que vocês não gostariam dela ser entubada? Então, reconhecer a tua, a tua emoção e focalizar no problema, né? E entender o interesse da posição. E aí a gente consegue chegar em outros lugares, né? E aí permitir que o outro lado fale também e não reagir a acessos de raiva. Isso é importante porque às vezes você vai pegar no interesse e eventualmente a pessoa vai se sentir com a identidade afetada e pode reagir com acesso de raiva. E se você vai reagir com acesso de raiva, aí a gente entra lá naquela fase do escalonamento grave do conflito, que às vezes vai chegar a ter um tipo até de violência, né? E aqui é muito importante que, às vezes, quando a gente percebe isso, que a gente chegou no papel de identidade e afetou isso negativamente, pedir desculpa, né? Olha, desculpa, não foi isso que eu gostaria, e se eu falei dessa forma, e etc. Porque mostrar para o outro que você se importa com a identidade dele também é um potencial, uma ferramenta potencial para trazer a pessoa junto para atacar o problema. E aí, lógico que tem vários problemas na comunicação. A comunicação é muito importante, né? Eu não coloquei o livro inteiro lá, aquele livro de Conversas Difíceis, mas leiam, né? Mas, de uma maneira geral, alguns problemas, né? O negociador pode não estar falando um com o outro, né? E aí, às vezes, tem muita gente numa sala de negociação, e essa é uma das estratégias, inclusive, de grandes patentes de exército em guerra, de que quando tem uma negociação muito importante para ser feita, sai todo mundo. Vai ficar só eu e o outro general, por exemplo, né? Às vezes, quando tem muita gente, a pessoa quer colocar a posição dela e não o interesse, e fica tentando convencer várias pessoas e não conversa diretamente com você, né? Ou você pode usar essa estratégia também, e que não vai chegar a lugar algum. Eu tive um caso assim, que eu estava conversando com o cirurgião, tinha um monte de gente, e aí o cirurgião principal, ele ficava no celular, não olhava para mim, e ele falava para o outro médico da equipe dele coisas sobre o que a gente estava conversando. Então, eu falava assim, mas essa paciente, eu queria entender por que a gente, até quando a gente vai fazer exames e medidas invasivas e tal. Conta para ele aí daquele caso que a gente teve, que ficou 5 meses internado e depois saiu. Aí ficava no celular, né? Então, isso não vai dar para chegar em lugar algum, né? E a gente tem que interromper. Ou a gente interrompe, falando, hoje a gente não vai conseguir negociar, vamos tentar negociar num dia que tenha só a gente, ou tentar melhorar isso, né? Ou algum dos lados não ouve o outro diz, porque às vezes o conflito ele é tão grande, a gente quer chegar tanto num acordo, que a gente, quando a outra pessoa está falando, a gente está pensando na resposta que a gente vai fazer. E a gente não consegue ter uma escutativa, né? Ou uma comunicação não clara, né, e objetiva. E aí, uma das principais coisas da comunicação, como a gente aprende em comunicação de notícia difícil, é que a gente fala muito mais do que a gente deveria, e a gente ouve de menos. E aí, ouvir de menos é ouvir com uma escutativa, né? Então, ter atenção, ter curiosidade, e de fato exercer a curiosidade de querer entender o lado eu quero entender o lado da Ana de fato, não porque quero cumprir protocolo, né? E aí uma ferramenta é parafrasear o que a pessoa falou, deixa eu ver se eu entendi. Então você quer dizer que para você é importante fazer a festa lá porque isso. Daí ela vai falar, é isso. Nesse momento, ela percebeu que o meu problema não é com ela, o meu problema é com o problema, né? Absorver as percepções, absorver necessidades, absorver limitações. E aqui, às vezes, ela não vai falar diretamente qual é o interesse, mas se eu tenho curiosidade de entender a posição, eu consigo, de uma maneira global, entender o interesse e absorver as necessidades da pessoa.
Algumas boas práticas, né? Falar para ser entendido, limitar o número de pessoas, igual eu falei. É importante que você fale sobre você, então, às vezes a pessoa fez alguma coisa, e às vezes você tem vontade de falar, a nossa primeira vontade é falar assim, por que você fez isso? Né? Eu não gostei que você fez e tal, e tal. Isso vai gerar um problema de identidade e, consequentemente, pode gerar emoções negativas. Uma estratégia de fazer isso é falar eu. Olha, eu não tive... eu não tive tal emoção por causa disso, eu não estou conseguindo lidar direito com isso que a gente está conversando. Então, talvez falar sobre você e não sobre eles. Né? O que aquele problema teve impacto em você e não em relação ao que a pessoa fez. Não gostei que você fez isso. Tentar falar de outra forma. Né? E aí falar com objetivo. Né? Pensar o que eu quero que outra pessoa saiba, que propósito essa informação servirá, eu preciso falar tal coisa. Será que isso vai gerar mais desgaste do que de fato chegar no nosso objetivo? Né? E de novo, na comunicação é importante separar as pessoas do problema. Né? É importante às vezes quebrar a tensão, fazer uma piada ou um comentário informal, porque às vezes o conflito está grave, você precisa tentar quebrar o gelo. Às vezes o conflito está num grau que se você fizer uma piada, você vai levar um soco. Ou você vai piorar ainda mais. Às vezes uma estratégia é, vamos tomar um café para conversar sobre isso. Né? Você quebra um pouquinho o clima e você percebe que, olha, o meu problema não é com você, meu problema é com o problema. E é isso, é importante que ele perceba isso, que a outra pessoa perceba. E toda posição tem um interesse por trás. E o objetivo da negociação é atender os interesses subjacentes e gerar opções que geram ganhos múltiplos. Ou seja, sair do perder e ganhar para tentar ganhar os dois. E aqui é importante para a gente entender o interesse, de novo, a curiosidade. Né? E por que isso? Porque uma posição, a pessoa tem uma posição dentro de um interesse dela, que ela fechou naquela posição de uma maneira tão grande que ela não consegue perceber que às vezes ela tem uma outra posição que contempla esse interesse. Né? E aí os interesses eles definem o problema, e aí conflito entre necessidades, desejos, preocupações e medos. Professor, eu não sei se você está com tempo. Se você tiver meio apertado de tempo e quiser fazer um comentário antes de terminar, acho que fica... Tá, mas se quiser fazer algum comentário, eu paro e depois eu continuo. Bom, então, os interesses definem o problema. Os interesses motivam as pessoas e é por conta desse interesse que a gente vai fazer negociação. Né? Por outro lado, as posições vão limitar a negociação. Por quê? Porque eu fico rígido, cada um fica rígido em sua posição e não chega a um acordo. Né? E às vezes, posições opostas podem esconder interesses semelhantes. Né? Interesses em comum, interesses diferentes, mas complementares podem ser os blocos de construção de acordo. Então, se eu consigo sair de uma negociação em que uma pessoa trouxe uma posição e eu trouxe outra, para uma negociação que eu entendo o outro lado e o porquê que ela teve aquela posição e quais são os interesses, e por outro lado eu entendo quais são os meus interesses, e a gente, criando opções, consegue uma opção que possa cumprir com os interesses que a gente tem em comum e complementar os interesses que são opostos, essa negociação é a negociação que os dois saem ganhando. E é esse o maior objetivo para a gente ir construindo. Os interesses mais poderosos, de maneira geral,
tem relação com as necessidades básicas humanas. Então, de uma maneira geral, né, é controle sobre a própria vida, segurança, bem-estar econômico, sensação de pertencimento e reconhecimento. E, de uma maneira geral, a negociação tende a não progredir se a minha posição ameaça alguma necessidade humana do outro. Então, aqui a gente, no nosso caso, vai ser principalmente reconhecimento, a sensação de pertencimento, segurança, né, e controle sobre a própria vida ou o paciente, etc. Ou sobre a minha unidade, etc. Tá? E aí é importante que a gente seja firme com o problema e gentil com as pessoas. Diferente do... Isso é muito importante, né? Que a forma como a gente se comunica seja gentil entre a gente, mas firme com o problema, né? Isso às vezes é difícil de chegar. Apegue-se e seja firme aos seus interesses, saiba quais são os seus interesses, mas não necessariamente a sua posição. Às vezes o que você acha que é o melhor para aquela situação, não é. Né? Mas que a melhor opção tenha que estar relacionada aos seus interesses. E ataque os problemas essenciais com firmeza e apoie o seu interlocutor. Combine apoio e ataque, isso é importante, mais difícil, né? Eu apoio você, eu apoio e te acolho, mas vamos atacar o problema. Apoio você como pessoa, apoio os seus interesses e vamos atacar o problema conforme os nossos interesses. Né? A gente está no mesmo lado da mesa atacando o problema. E para criar opções com ganhos mútuos? De uma maneira geral, quando a gente está sob pressão, a gente tem dificuldade em encontrar a melhor solução. Se a gente está com emoção e etc., e a gente está sob pressão, e está difícil, está uma comunicação que não sai do lugar e tal, provavelmente sob pressão a gente não vai conseguir fazer nada. Então a gente tem que chegar para essa comunicação, para essa negociação, com as opções. E opções aqui é diferente de quando a gente está analisando as opções que os outros trazem ou que eu estou trazendo. Aqui eu quero criar. Então, esse momento de criar é livre de julgamento. Eu tenho que pensar como um brainstorm. E pensar quais são as opções, pensando nos interesses que a Ana já demonstrou. Que opções que a gente tem? Puta, não dá para fazer, talvez, uma solenidade lá na festa que ela quer fazer? Né? Não dá para a gente fazer uma festa na faculdade? Não dá para a gente fazer as duas coisas, talvez com menos convidados? E eu vou pensando de forma criativa, né? Para chegar para a negociação com um leque de opções e não só com uma posição. Isso não é algo natural, existe um processo ativo. Por quê? Porque a primeira opção que vem na minha cabeça, que é a minha posição, para mim já responde os meus interesses, de uma maneira geral. Porque eu não penso no interesse da outra pessoa. Então, de uma maneira ativa, eu vou ter que pensar no interesse da outra pessoa e no interesse do meu, e criar opções que casem essas coisas. E aí, por isso, né, não é hora de julgar, é hora de pensar, e depois você vai julgar. O que inibe essa criatividade? O pré-julgamento, e aí quando a gente está em negociação, de uma maneira geral, a gente está julgando tudo. O senso crítico fica mais aguçado. E por isso, se eu for pensar em opções só quando eu estiver negociando, provavelmente, como o meu senso crítico vai estar super aguçado, eu não vou conseguir pensar em outras coisas. A busca por uma única solução correta, né, então eu fecho naquela posição e não penso em mais nada. E a pressuposição de que o bolo tem um tamanho fixo. Isso também é... O que quer dizer? Se eu tenho um bolo, eu vou cortar na metade, se a Ana ficar com um pedaço maior, quer dizer que eu vou ficar com um pedaço menor. Né? Em negociação, isso não é verdade. Né? Não é porque a gente tem interesses diferentes que as opções vão trazer perda para um e ganho para outro. Tá? E a crença de que resolver o problema do outro é problema do outro. Isso, a gente, resolvendo o problema do outro, às vezes eu vou resolver o meu problema, e às vezes, resolvendo o problema do outro, eu crio um aliado para situações futuras. Né? E uma forma de, talvez, pensar nessas opções é esse diagrama circular. Primeiro, eu penso no problema específico. Qual que é o meu problema? Pá, é esse. Análise descritiva, mas para o geral.
Eu vou diagnosticar em termos gerais e classificar esse problema em categoria. Por que ele está acontecendo? Quais sintomas ele está causando e etc. Então, eu vou sair do problema, vou ampliar o problema, como ele está afetando os nossos interesses, tanto o meu como da outra parte. Aí eu começo a dar opções. O que pode ser feito em termos gerais. Então, entendendo o problema, entendendo o que ele causa, os sintomas, o que ele causa nos meus interesses e no interesse do outro, vamos entender o que eu posso fazer de maneira geral e depois, então, brainstorm, e depois eu vou produzir sugestões específicas e viáveis. Bom, então, disso tudo que eu pensei, o que eu posso levar para a mesa de negociação? Ou para a mesa do bar, ou para a mesa da sala de jantar de casa, ou seja onde for. O que eu posso levar que é uma solução viável? Quais são as soluções viáveis? Né? E insistir em critérios objetivos. Né? Quando os interesses são muito opostos, ou quando o outro mantém a negociação de posição, às vezes você vai ter que parar e falar assim, bom, tudo bem, eu entendi que a sua posição é essa, e que apesar de todas essas opções, outras que eu estou tentando trazer, você mantém isso aí, mas eu não consigo concordar com o que você trouxe. E para a gente chegar em uma conclusão, eu gostaria muito que os nossos objetivos, a nossa resolução, o resultado, tenha critérios objetivos. E que critérios objetivos que a gente possa fazer, que a gente pode usar. Né? Não é só porque você acha que isso está certo, e não é só porque eu acho que determinada coisa está certa. Então vamos buscar critérios objetivos. Por exemplo, score prognóstico. Por exemplo, eu quero, a gente está ganhando, sei lá, R$80 a hora no plantão. Eu sou o coordenador da equipe e chego para a gestora e falo, a gente está precisando, vamos tentar negociar aí o preço do plantão. O máximo que eu posso chegar é R$82 por hora. E aí você fala, faz toda negociação, emoção, percepção, etc. Tudo, você fala, está dando tudo errado. E não está dando certo, e a pessoa está na posição e tal. Aí chega uma hora que fala assim, olha, tudo bem, por que você quer... De onde você embasou essa sua resposta? É o que a gente pode pagar. Aí você pode falar, bom, então vamos, para chegar numa conclusão, e para você me convencer, e eu chegar para a minha equipe e falar que essa conclusão é justa, você quer chegar num acordo justo, e eu também quero chegar num acordo justo. Então vamos ver, em hospitais semelhantes ao nosso, qual que é a média que os outros hospitais estão pagando. E aí a gente usa esse critério como um critério para isso. Isso não é justo? Porque se a gente não chegar, existe um risco grande de a gente não conseguir contratar mais médicos. E essa é uma preocupação minha e do hospital. Então, insistir em critérios objetivos. Tá? E, de novo, não na pressão. Porque, às vezes, isso pode ser utilizado. Desculpa, cara, odeio interromper assim. Mas, só para que eu vou precisar realmente sair correndo. Queria só te dar parabéns. Eu acho que é uma coisa que é super legal. E é engraçado, quando eu estava vendo essa aula, eu estava me vendo aí há, sei lá, uns 15, 20 anos, assim. Eu dei uma aula muito parecida nesse anfiteatro. E é o tipo de coisa que você vai fazendo ao longo da vida, você vai desenvolvendo cada vez mais, você vai percebendo cada vez mais nuance do negócio. É que nem passar catéter. Você vai aprendendo melhor a técnica e vendo mais detalhe do negócio, até que uma hora ele vira cerebelar. E quero te dar parabéns pela aula, sensacional. Queria falar também que é uma felicidade muito grande quando eu vejo vocês passarem lá com a gente, lá no UCI, ver vocês... É que eu acho que o intensivista, especialmente o diarista, ele é job description negociar conflito, cara. Faz parte do seu trabalho. Então, você vai ter que aprender esse negócio aí. Tem vários jeitos de você aprender. Não aprender
é ruim, em última análise, para você. Mas é ruim para o seu time, é ruim para o paciente, é ruim para tudo. Então, eu achei excelente a sua apresentação. Espero que tenha sido útil para todo mundo. E eu vou precisar sair correndo, cara. É que a minha aula começa às 2, eu segurei o máximo que eu posso. E o mais louco é que você vai aprendendo e você vai começando a gostar. Aí é bem louco essa parte, assim. Mas aí você vai... Porque aí você vai entendendo como um desafio. Aí você começa a ver a parte técnica. Putz, aqui eu errei aqui, deixa eu tentar fazer a parte uma vez ali. E aí quando você acha que você tá ficando bom, vão te mandando problemas maiores. E aí você sempre fica com a sensação que tem mais coisa para aprender. Desculpa, eu vou sair correndo. Dá licença. Parabéns. Essencialmente, para quem é casado, é muito importante isso. Bom, tá terminando aqui. E aí, quanto mais critérios, voltando lá, a questão dos critérios, né, de usar critérios objetivos e que sejam palpáveis, né, quanto mais imparcial, efetivo e com mérito científico, maior a probabilidade de produzir uma solução sensata e justa. Né? Busque critérios e soluções possíveis, use padrões justos, independentes, legítimos e práticos. E é importante você aceitar os critérios dos outros. Né? Às vezes você fica fechado na sua posição também, e isso é importante que a gente, quando a gente estuda isso, a gente tem que entender que o outro lado também tenha os pontos de vista deles. Né? Então, está aberto à razão, insistência em solução baseada em critérios e objetivos, vai chegar a uma negociação baseada em princípios persuasivo e efetivo. Né? Então, estar aberto à razão, inclusive do outro, insistência em solução baseada em princípios. Pedir ao outro que apresente seu raciocínio é super importante. Né? Então, me fala aí, por que você chega a R$82? Ah, é porque é assim. Não, mas eu quero saber, pô. A gente quer chegar num processo. Isso aqui é importante para a gente e é importante para vocês também. E aí, fases ou períodos da negociação. Né? Então, a gente falou um pouquinho da negociação baseada em princípios, o que é importante. Então, de uma maneira geral, para fechar, né, é a análise da negociação. Diagnóstico dos interesses e possíveis problemas. Então, identifiquei um conflito, identifiquei uma coisa que eu quero negociar, eu vou diagnosticar interesse e vou avaliar possíveis problemas. Vou planejar. Isso tudo antes de negociar. Criar opções e ideias. Quais interesses meus são mais importantes e pelos quais eu vou brigar, entre aspas. Né? Porque às vezes tem um interesse que, putz, será que vale o esforço ou não vale? Quais os objetivos realistas? Qual o seu BAT? A gente vai falar rapidamente o que é isso. E depois de tudo isso planejado e analisado, as partes interagem e buscam um acordo. Então, assim como uma conversa, lá, o Spikes, por exemplo, é só uma vez que a gente fala, o resto a gente só vai preparar o terreno. Né? Aqui é a mesma coisa. E aí, de uma maneira geral, o perfil do negociador baseado em princípio, ele é um resolvedor de problema, ele pensa no outro como resolvedor de problema, separa as pessoas dos problemas, que é o melhor desfecho para as duas partes, inventa opções para ganhos múltiplos, cede aos princípios e não à pressão, é gentil com as pessoas e firme com os problemas. Mas às vezes acontece que a outra pessoa, ela é mais poderosa. Por exemplo, a gestão, por exemplo, um médico titular famoso, por exemplo, político, por exemplo, sei lá. Né? E aí é importante a gente tenha que entender que a negociação também, ela tem que proteger você de um acordo que deveria rejeitar, então, ou porque é antiético, ou porque rompe o teu interesse principal. E ajudar você a aproveitar os seus ativos, ou seja, tudo aquilo que você tem de ferramenta, para um acordo que satisfaça seus interesses da melhor forma possível. E às vezes, quando eu tenho uma pessoa muito mais poderosa, o risco de você ser complacente aos princípios é muito alto. Ou porque você vai perder o emprego, você tem medo de perder o emprego, ou porque você vai perder poder, ou porque você vai perder de alguma forma. E aí tem duas técnicas básicas. Primeiro, determinar previamente o pior resultado aceitável.
E aí você fala, não, a pior coisa que eu posso aqui é isso, nesse desfecho. E aí você vai acabar brigando ou negociando para aquilo, no final das contas. Por quê? Porque isso vai te limitar. A outra técnica é o BATNA, que é a melhor alternativa a um acordo negociado. Ou seja, se eu não chegar a um acordo, não tem acordo. Qual que é o melhor cenário? E aí você chegar no melhor cenário, tanto para você como para o outro, porque às vezes a gente não vai chegar num acordo, né? E às vezes fala, ó, eu não quero chegar nesse acordo, mas a minha melhor solução, a minha melhor alternativa para isso é essa. Quanto melhor for o seu BATNA, melhor você vai poder negociar. Por quê? Porque você tem a segurança de uma boa alternativa caso não haja negociação. E aí você vai ficar muito mais aberto para discutir outras coisas, para dar outras opiniões aos interesses do outro. Né? Então, isso